Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente está aqui através da Hana Consultoria para falar um pouco de dicas importantes para a saúde de você e de toda a sua família, né? É importante a gente ter conhecimento de algumas questões para depois a gente até conseguir repassar esse conhecimento e ajudar outras pessoas também, né? O tema de hoje é sobre reeducação postural. A questão relativa à postura acaba atingindo muitas pessoas, muitos trabalhadores, muitas donas de casa sim, que trabalham, que fazem o serviço doméstico e que às vezes acaba ali, né, as costas é que acabam sofrendo ali ao longo dos anos. Então é importante da gente manter aí uma postura correta, da gente trabalhar, mas sempre com segurança, para que a gente preserve o nosso organismo de futuras patologias, tá? Meu nome é CM Alves, eu sou enfermeira, eu curso pós-graduação em enfermagem do trabalho, então é um assunto que está bem relacionado aí com as questões de postura, de reeducação, de patologias associadas, e a gente vai tratar aí um pouquinho ao longo desse vídeo de cada uma delas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, sigam lá o nosso canal nas redes sociais, o @HanaSaúde. Lá a gente está sempre postando dicas bastante legais relacionadas à área da saúde, né? E eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Vamos lá? Então, para a gente introduzir um pouquinho do tema, né, que é reeducação postural, a gente precisa entender primeiro o que é uma postura correta. Será que você tem uma postura correta? Será que o colega que está do lado tem uma postura correta? Se você observar dentro da sua casa, sua família, seus filhos, os amigos, dentro do ambiente de trabalho, como que você está se comportando? Sentado, em pé, fazendo as suas atividades do dia a dia, indo para o trabalho, voltando, dirigindo. Será que a minha coluna está numa boa posição? A minha, eu estou sentada aqui agora. Será que está numa boa posição? É importante a gente se observar antes de mais nada, tá, pessoal? As dores nas costas, enfim, os problemas relacionados à coluna, ao punho, aos cotovelos, os problemas articulares, como a gente costuma dizer, eles contemplam grande parte dos afastamentos aqui no Brasil, segundo dados do INSS. Então, assim, tem várias coisas, várias ações que a gente pode fazer para minimizar isso, para evitar que a gente, né, seja afastado do trabalho. Ninguém quer ficar, né, em casa com alguma patologia e depois ter que ter dificuldade para se locomover e depois ter que reparar isso. Então, a prevenção sempre será o ponto principal, tá? Eu resolvi levantar um pouquinho aqui, já que a gente não tem as imagens que nós estamos habituados a passar conforme as nossas palestras, onde a gente projeta a imagem e aí vamos fazendo a explicação para vocês entenderem melhor. Então, eu resolvi levantar para que vocês possam ver e acompanhar aí a minha postura, tá? Primeiro, a gente deve sempre evitar, seja andando, seja quando estiver sentado, seja quando estiver fazendo aí as nossas atividades do dia a dia, projetar a coluna para trás, né? Olha só. Olha só, quando eu envergo a minha coluna para trás, eu saio da posição tida normal, tá? Outra situação. Colocar para frente, como se eu estivesse deixando os ombros, né, jogados para frente. A gente costuma fazer bastante isso, né, quando a gente está sentado, quando a gente está mais relaxado, né, mas é importante evitar, ó, prestem atenção, essa postura também, tá? Outra coisa que a gente tem observado e que as pessoas fazem muito, eu às vezes me pego, né, eu sou profissional da área da saúde, mas a gente se pega também fazendo algumas ações que a gente sabe que precisa corrigir. O uso do celular. Quando eu estou com o meu celular aqui,
que eu faço com o meu pescoço? A tendência é que ele fique abaixado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou forçar a região aqui da minha cervical, tá? Então, vamos prestar atenção quando a gente estiver andando ou quando a gente estiver mesmo sentado. O que eu tô fazendo? Eu tô forçando muito essa região aqui cervical, tá? Outra questão, se preocupar aqui, ó, com essa região aqui também, tá? Não ficar sempre nem assim, nem muito, né, com o pescoço, né, largado. Nossa, assim, mas eu tenho que andar igual um robô? Não, a gente não precisa andar igual um robô, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado e observar os sinais que o nosso corpo dá, né? Gente, dor, quando a gente tem dor, é sinal que alguma coisa não está indo bem dentro do nosso organismo. Seja ela uma dor de cabeça, seja ela uma febre, seja ela uma dor lombar, seja ela uma dor de ouvido, garganta, enfim. Nosso organismo, ele avisa que alguma coisa não vai bem. Então, a gente tem o quê? Que tomar medidas para que essa dor seja sanada e para que ela não volte. Então, assim, a postura é uma das coisas que a gente tem que tomar aí pro resto da vida, tá? Com o passar dos anos, a gente tem uma diminuição de massa muscular, isso é normal. A melhor idade, ela vem e com ela também vem alguns problemas relacionados. Quanto antes a gente tomar medidas de precaução, melhor vai ser para quando a gente chegar lá. Então, vamos cuidar aí da nossa postura? Voltei aqui para minha posição sentada, para minha postura sentada, para falar um pouquinho com vocês agora sobre Ler e Dort. Você já ouviu falar de Ler e Dort? No trabalho, na TV, já escutou comentários? Olha, fulano foi afastado porque estava com Ler, fulano foi afastado porque estava com Dort. Você já ouviu falar? Se não, a gente vai saber um pouquinho agora, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre. Ler, que é a lesão por esforço repetitivo, foi ampliada pelo INSS para DORT, que é doenças osteomoleculares relacionadas ao trabalho. O que é, então? Então, assim, geralmente, essa Ler, essa DORT, são causadas por movimentos reincidentes contínuos que tem uma consequente sobrecarga nos nossos ossos, músculos, nervos, tendões e articulações. Então, toda vez que eu tenho dentro do meu ambiente de trabalho, fora do meu ambiente de trabalho, seja no meu trajeto, quando eu tenho uma sobrecarga contínua no nosso esqueleto, no nosso funcionamento ali para manter a gente bem, para fazer as nossas atividades do dia a dia, quando tem esse desgaste nessa musculatura, nesses ossos, nesses tendões, a gente acaba tendo aí uma lesão por esforço repetitivo ou a DORT. Mas, Semi, como que eu vou então saber se eu estou com uma lesão por esforço repetitivo ou a DORT relacionada aí às patologias osteoarticulares? Olha, a gente tem alguns sinais e sintomas que são característicos e o primeiro deles é a dor. Primeiro ponto. Tem uma dor que não passa, que já está constante, que já está há algum tempo. Eu chego em casa, eu descanso, mas mesmo assim eu tenho aquela dor persistente, seja na minha cervical, seja na minha, lombar, seja na região dos meus punhos, seja nos dedos, seja no cotovelo, seja na região do joelho, do tornozelo, enfim. É uma dor localizada e que não passa, tá? Eu posso ir ao médico, tomar alguma medicação e com o tempo ela vai voltar, tá? Segundo ponto, vou sempre observar a presença de nódulo, de caroço mesmo, de edema, de inchaço nessas regiões onde eu falei para vocês, tá? Então, de repente, é um dia que eu andei muito,
que de repente eu fui bater perna, ou que eu trabalhei um pouco mais em pé, enfim, eu tô com um inchaço na região dos meus membros inferiores. Mas eu chego em casa, eu tomo um banho, eu descanso, no outro dia eu acordo bem, até aí normal. Mas de repente, além da dor, eu vi que tá, né, esse carocinho que apareceu aí em algumas dessas regiões que eu falei pra vocês, esse inchaço, esse edema, que também não passa, né, ou que passa e volta mais rapidamente. Então, observar aí também esse ponto. Terceiro sinal e sintoma é uma paralisação dos meus membros superiores ou inferiores de uma maneira momentânea, pode ser momentânea e pode ser parcial e pode ser total também. Então, já ocorreu um caso que eu vou relatar aqui para vocês, de um paciente que estava com uma dor lombar já há muito tempo, fazia um acompanhamento, mas que acabou por uma questão ou outra não procurando mais o serviço de atendimento e deixou o tratamento. Só que ele sabia que ele tinha uma dor lombar. Então, de um tempo para cá, essa dor foi piorando e certo dia ele estava andando na rua e sentiu uma forte dor na região da lombar e ficou parado. Gente, quando a gente tem esse problema, esse start, quando a gente fala que a coluna trava, né? Ela trava mesmo. Você não consegue. Se você estiver sentado, você fica sentado. Se você estiver andando, você fica andando. Então, assim, esse paciente, ele acabou parando no meio da rua, teve que pedir socorro, teve que ligar para o serviço de emergência para ir até o pronto atendimento, tomar medicação para ele conseguir voltar, para relaxar essa musculatura e ele conseguir voltar. Então, assim, pode acontecer de você ter também essa paralisia momentânea, que pode ser parcial, pode ser total, enfim, por conta já desse desgaste, né, articular, de tendão, de musculatura dentro do nosso organismo, tá? Outro ponto que a gente vai observar também é um sinal inflamatório, tá? Calor, vermelhidão, tá? Toda vez que a gente estiver ali, observar meu joelho, de repente, que tá com aquela dor constante, só que nele, além do inchaço, além da dor, ele tá vermelho e, além disso, tem uma perda da função, tá? O que é essa perda da função? Pode ser momentânea, né? Normalmente até que eu tome uma medicação e faça um tratamento, mas essa perda da função, ela vai te impossibilitar de fazer algumas coisas. Então, tem pessoas que têm tendinite, por exemplo. Então, isso vai impedi-la de fazer as atividades dela referentes ao dia a dia ou no trabalho. Porque toda vez que ela fizer um esforço repetitivo de novo, novamente, a região que ela está com um problema vai sentir e ela não vai conseguir mais se movimentar, fazer de uma forma efetiva sem que ela se cuide, sem que ela se trate, tá? Então, é muito importante a gente observar esses sinais e sintomas. Tá bom, então, se eu observei esses sinais e sintomas, venho sentindo tudo isso, e agora? O que eu faço? Bom, primeiramente, você vai procurar um médico, normalmente um ortopedista, que é o responsável por cuidar de toda a parte do nosso esqueleto. E aí você vai relatar tudo isso que você está sentindo, a dor, a localidade, quanto tempo, se tomou alguma medicação por conta ou não, o que a gente não recomenda, sem que o médico prescreva. Então, vai relatar tudo isso durante a sua consulta. O médico vai solicitar alguns exames para ele ter um diagnóstico preciso. Então, exames de sangue para ver como está o seu estado de saúde em geral. Vai verificar ali através de raio-x, tomografia, ressonância magnética e até eletroneuromiografia. Eletroneuromiografia é um exame bem complexo, bem detalhado, que vai ver toda a parte, não só da musculatura óssea, mas também da região dos nossos nervos, que também podem ser afetados
caso eu tenha algum problema ali relacionado à minha postura, relacionado à minha coluna, tá? Os nervos, pessoal, eles também estão muito bem interligados ali junto, né? Junto com os músculos, junto com os tendões, as articulações. Então, a gente tem um nervo que é muito importante, que é o nervo ciático. Esse nervo ciático, ele sai ali da região, né? Ele começa ali na região da nossa coluna lombar e ele vai até toda a extensão ali do meu membro inferior. Então, se eu tiver ali, por exemplo, uma patologia, por exemplo, uma hérnia de disco, que é um desgaste da minha articulação, da região da minha coluna, se eu tiver, por exemplo, essa hérnia e ela já estiver mais calcificada ali na região da coluna e atingir o nervo, eu vou ter problemas relacionados ao meu andar também. Então é importante a gente observar, tá? Tem tratamento, Semi? Tem tratamento. A partir do momento que o médico fecha o seu diagnóstico, qual é a patologia que você tem, a patologia que ele vai começar a cuidar, a gente tem algumas alternativas, sim, de cuidados, que vão desde de fisioterapia a tratamentos relacionados aí a anti-inflamatórios, analgésicos e até cirurgias também. Então, assim, tudo vai ser acompanhado, o médico vai esclarecer todas as suas dúvidas e ambos vão chegar aí ao melhor tratamento para cada caso, porque cada paciente é o único e tem que ser tratado de uma maneira individualizada, tá bom? Mas, Semi, tem alguma forma de eu prevenir para que eu não tenha essas patologias instauradas aí dentro do meu organismo? Tem. A prevenção é sempre o melhor caminho, tá, pessoal, para tudo. Então, assim, seja para as minhas atividades do dia a dia, seja dentro do meu trabalho, toda vez que eu tenho, sim, essa repetição, né, eu acabo, ao longo dos anos, podendo desenvolver alguma lesão. E para que eu não tenha esse quadro, o primeiro passo, como uma forma preventiva, é a atividade física. Atividade física, gente, é fundamental para tudo. Eu costumo dizer que o corpo humano, quanto mais você coloca ele para trabalhar, melhor ele fica. Tudo na vida, qualquer objeto tem um tempo de vida útil e tem um desgaste, né? Seu celular, seu aparelho de TV, o seu carro, quanto mais você usa, mais ele tem um desgaste. O corpo humano também tem um desgaste natural que chega com o passar da idade? Sim. Mas se eu conseguir ajudá-lo de uma forma efetiva, colocando ele para trabalhar com saúde, com responsabilidade, com acompanhamento profissional, fazendo os exercícios físicos que estejam de acordo com a sua idade, com o seu desempenho, até com o seu prazer, quando você chegar lá na melhor idade, né, que a gente costuma dizer, você vai estar com uma vida mais saudável. Então, assim, procure um profissional, faça os seus exames, busque um exercício que te dê prazer. Tem pessoas que chegam no consultório para serem atendidas e, Semi, eu não gosto de fazer musculação. Eu preciso fazer musculação? Gente, façam o exercício que te dê prazer. Se você gosta de nadar, procure nadar. Se você gosta de caminhar, se você gosta de correr, se você gosta de dançar, se você gosta de praticar yoga, enfim. Existem diversos exercícios que vocês podem estar fazendo, então basta se identificar com algum e procurar um profissional para auxiliá-los e acompanhá-los, tá? Segundo ponto, evita ficar muito tempo na frente do computador. Aí você vai falar assim, mas eu trabalho com o computador, eu também trabalho. Mas assim, a cada 1 hora, levanta um pouquinho, vai lá beber uma aguinha, tá? Tem uma pequena pausa aí para ir no toalete. Esse tempo que você vai levantar, você já vai estar movimentando um pouquinho ali seu organismo e quando você voltar, você já vai estar um pouquinho mais relaxado, tá bom? Então, procura fazer isso. Isso vale também para quem tem filhos em casa, para evitar ficar muito tempo no videogame, jogando
no celular, que hoje em dia a gente sabe que é comum, né? Para evitar aquilo que eu falei lá no começo, né? Forçar a minha cervical para frente e ter depois, com o tempo, uma lesão aqui na região do meu pescoço, tá? Outro ponto importante que eu também gosto de falar é do sono, né? O sono, ele serve para restaurar, né, toda a nossa função, para que no outro dia a gente seja pronto e apto para recomeçar. Então, assim, procurar dormir de uma maneira tranquila, mais de 6 horas por dia. Conseguir descansar de uma maneira efetiva. Procurar, sempre que possível, dormir de lado, porque quando a gente acaba dormindo de barriga para cima, a nossa respiração ela fica mais dificultosa e eu posso acabar tendo ronco. Isso não é legal, né? Ninguém quer ninguém roncando ali perto de você, né? Então, assim, sempre que possível, procure dormir de lado, tá? É uma posição indicada. Os seus afazeres, seja dentro do teu trabalho, seja dentro da sua casa, enfim. Aquilo que a gente falou lá no começo, manter sempre uma postura mais ereta, né? Sempre apoiar aqui mesmo a coluna na região da cadeira. Manter sempre o alinhamento, né, da tela do computador com os seus olhos. Enfim, se você for abaixar para pegar alguma coisa, não envergar a coluna lá para frente, né? Procurar abaixar de uma maneira que a coluna seja ereta, numa postura mais correta. Tudo isso vai te ajudar a evitar as dores, evitar lá, lembra? Os esforços repetitivos e você vai acabar ficando aí melhor, tá bom? Outra dica importante quem dirige, né? Tem pessoas que passam muito tempo dirigindo, né? Trabalham dirigindo, ou a gente que vai mesmo pro trabalho no carro, procura sempre manter a regulagem, tá, pessoal? Lembra quando a gente vai fazer o exame de direção de volante? Que o instrutor sempre fala, regula o retrovisor, regula dos dois lados, olha o banco como é que tá. Porque se a gente senta para dirigir o carro, a gente está distante, de repente, o nosso pé do acelerador, a gente não consegue, né, de uma maneira firme segurar o volante, quando você sai do carro, parece que, né, passou um caminhão por cima de você. Então, assim, lembre-se sempre, tá, gente? Isso vale, assim, de dica para tudo. Seja dirigindo, seja nos afazeres domésticos, seja assistindo uma TV, seja no trabalho administrativo ou no trabalho dentro da fábrica. Observe sempre o seu corpo, né? O corpo sempre nos avisa, ele sempre nos dá dicas de que algo não vai bem. Então, observe sempre o que ele nos diz, tá? Para que a gente não tenha aí problemas futuros, para que não tenha que fazer grandes tratamentos. E quando a gente tem uma dor instaurada, né, a nossa produtividade automaticamente ela cai. Isso é normal, porque ninguém consegue, né, trabalhar com dor. E aí a gente precisa primeiro tratar para depois voltar aí no nosso atendimento normal, tá bom? Pessoal, voltei aqui na posição em pé para uma última dica aí de relaxamento, né? Nos momentos que vocês estiverem um pouco mais estressados, estiverem com aquela dor aqui na região do pescoço, né? Que às vezes a gente fica por tensão mesmo do dia a dia. Alguns exercíciozinhos de relaxamento ajudam a musculatura a relaxar e vocês vão se sentir melhor, tá bom? Então vamos lá. Entrelaçar aqui os meus dedos na frente e puxar essa região dos meus membros superiores, tá? Posso ficar aqui alguns segundos. Terminei, sempre solto devagar, tá bom? Puxo essa região aqui do antebraço, a região do meu cotovelo, pegando toda a musculatura do meu braço também. Fiz de um lado, relaxei, passei para o outro. Tá? Posso relaxar também a região do meu pescoço, tá? Fazendo movimentos circulares
de um lado e de outro. Talvez aí para vocês possa parecer que ficou um pouquinho torto, porque é a posição que eu tô falando com vocês na câmera, tá bom? Aquilo que eu falei lá atrás, de abaixar, para sempre que for abaixar, né? A gente tem a mania, né, de abaixar. Quando eu faço isso daqui, olha só a minha coluna, né? Então, sempre que possível, abaixar, né? Com a coluna reta, para pegar algum objeto, alguma coisa, né? Para eu não forçar, né, essa região aqui da minha lombar, tá? Eu queria agradecer bastante aí a presença de vocês. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição nas nossas redes sociais, nos nossos canais do @RanaSaúde. E é um prazer falar com vocês e até a próxima, viu, pessoal? Tchau, tchau!